Boa noite a todos. Meu nome é. A gente vai falar sobre a FSB 2510, 2575 agora. Essa é uma que eu vou referir como o Departamento de Serviços Públicos, a seção 2, FSB 2510 e o departamento 2575, 2024. Desculpe, não é possível ouvir. Podemos ouvir o Jonathan. Não é possível ouvir a conferência enquanto os outros estão falando. Eu vou conduzir essa audiência pública híbrida de comentários públicos. Comigo essa noite estão Stacey Rubin, comissária do departamento e membro da FSB, Andrew Green, diretor da divisão de zoneamento, Vinha Dharmaraj, diretora do departamento de participação pública, John Foster Evans, conselheiro geral do Conselho de Zoneamento, e Wen Wang, diretor assistente da divisão de zoneamento, representantes do escritório executivo de assuntos ambientais de energia, escritório de Massachusetts de justiça ambiental e equidade e o departamento de custos energéticos também estão presentes. Essa audiência pública de comentários está sendo transmitida ao vivo e sendo gravada para o canal do YouTube do Conselho de Zoneamento. Também temos um cenógrafo nessa audiência que vai transcrever o registro oficial dessa audiência. Vocês têm alguma dificuldade técnica do Zoom? Por favor, usem o recurso do chat para entrar em contato com o RG. Por favor, prestem atenção ao meu vídeo durante a audiência pública e eu vou. E pare de falar se eu levantar minha mão. A gente também vai interromper o palestrante se a gente tiver um problema técnico ou pedir para eles irem devagar para garantir que a gente está registrando tudo corretamente para o registro. Em 12 de setembro de 2025, o Conselho de Zoneamento fez uma decisão para a tomada para fazer regras. É, essa decisão propôs várias mudanças para as regulações que estão na CMR 980. Essas mudanças, incluindo na revisão de 2 capítulos de regulações, adicionando 4 novos capítulos e rejeitando 5 capítulos de regulação. E também, em 12 de setembro de 2025, o departamento fez uma ordem de regulamentação e foram regulamentações para implementar um programa de concessões de apoio. O departamento propôs um novo capítulo 120 CMR 34000 e vai propor um novo capítulo em breve sobre as taxas de aplicação do Conselho de Zoneamento. A gente vai apresentar as mudanças para as regulações do Conselho de Zoneamento depois, mais tarde. Em 12 de setembro, o Conselho de Licitações e o Departamento anunciaram uma série de audiências públicas híbridas e comentários públicos do Estado. Essa é a primeira dessas audiências. Além disso, o Conselho de Licitações e o Departamento ofereceram
aviso prévio que eles aceitariam comentários escritos sobre as regulações. Os comentários finais escritos são entregues em sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Como arquivar, enviar um comentário, estão no aviso de citações para ver os comentários. O funcionamento e o departamento vão adotar as regulações finais. O ato do clima de 2024 pede que a gente complexe os regulamentos até 1º de março de 2026. As regulamentações se aplicam a projetos arquivados com arquivo de estações 1º de julho de 2006 e depois. A gente nota que o Departamento de Recursos Energéticos está propondo regulações para implementar as provisões locais de licenciamento para o ato do clima. Além disso, o Escritório Executivo de Energia e Assuntos Ambientais, no Escritório de Justiça Ambiental e Equidade da EEA, estão dando orientações para certas provisões do ato do clima. Gostaria de apresentar o comissária Stacey Rubin, do departamento. Vai fazer alguns comentários de abertura, depois da palavra inicial, o Conselho de Estações e Departamento vão fazer uma apresentação sobre as mudanças regulatórias. Stacey Rubin. Boa noite, meu nome é Stacey Rubin e sou comissária do Departamento de Utilidades Públicas e uma das membros atuais do Conselho de Licitações. E é ótimo estar aqui em New Bedford e é um, é um ambiente escolar fantástico, então agradecemos a comunidade de New Bedford por nos hospedar hoje. Marco no processo de revisão para fazer melhorias no nosso processo de ação e licenciamento do estado de Massachusetts. Estamos felizes em ouvir seu feedback sobre os melhores hoje. Muitas pessoas nessa sala, ambas pessoalmente e virtualmente, têm trabalhado questões de estações durante anos e querem ver as melhorias no processo. E eu também. Vamos mover para o próximo slide. Vamos Vamos tomar um momento para explicar como que a gente chegou ao marco de hoje. O governador Healy assinou uma ordem executiva uma ordem executiva 320 em setembro de 2023, em que foi estabelecido a estrutura de comissão de energia, de estação e licenciamento. Isso assegura que as comunidades impactadas por infraestrutura de energia tenham uma palavra no zoneamento de tais infraestruturas, assegurando que os benefícios de transição de energia limpa são equitáveis. A comissão e, permissão de comissão tiveram membros do Departamento de Trabalho, Justiça Ambiental, Desenvolvimento Econômico, Habitação, em, em imobiliária, trabalho, universidades elétricas, governo local, agricultura e a infraestrutura de energia limpa presente. Essa comissão mandou recomendações para a governadora Healy em março de 2004, que informou sobre a legislação que estava sendo implementada em novembro de 2004. Essa nova lei, que a gente chama, se refere como o clima do ato de 2004, reduz a quantia de tempo para permitir que isso faça através de um processo de consolidado de alvará. Isso adiciona requerimentos para os aplicantes se engajarem com comunidades locais cedo e com frequência. E isso deve transição de energia limpa é uma das maneiras que a legislação direciona mais engajamento participativo entre a comunidade e interessados é através da criação de um departamento de utilidades públicas, novo programa de concessões de apoio. A gente vai falar sobre isso em breve hoje à noite. A nossa o processo, por dentro, a gente antecipa que vai ter um aumento no número de projetos de energia limpa que vão buscar aprovação de permissões nos anos que vêm. O Ato do Clima permite que, para estações de infraestrutura de energia limpa, e vocês verem no slide, a gente usa o acrônimo CEIF. Instalações que são pequenas vão buscar um alvará
local. O Departamento de Recursos Energéticos teve informações de uma agência pública algumas semanas atrás para ver para o processo de infraestrutura elegia. é, Hoje é uma oportunidade que a gente tem, que a gente tem ajudado a língua proposta para comentários públicos. O pessoal de hoje, dos departamentos de utilidades públicas e do escritório executivo de energia e ambientes ambientais, e Nós pedimos comentários sobre propostas que nós tínhamos colocado naquela altura, com intervenientes, com grupos pequenos. E a diretoria também se encontrou formalmente em julho deste ano para fazer reuniões públicas e nos convidaram para fazer comentários também nessa altura. Existe uma reunião subsequente. Esta noite vai ser outra oportunidade para vocês partilharem vossos pensamentos conosco. E consoante o oficial presidente também falou, nós vamos estar aceitando comentários por escrito até 7 de novembro. Este é um processo muito complexo, com muitos procedimentos que estão acontecendo simultaneamente. Nós temos, portanto, a diretoria e a FASB 25-10. Existe também um procedimento separado para o departamento com foco no programa de apoio para financiamento interveniente, título DPU 25-75. O departamento também vai estar abrindo uma regra com foco na diretoria de alocação e depois nós teremos outro conjunto de regulamentos para este impacto de análise que será emitido como parte do 2020, 25-10. Nós iremos também ter no e-mail e website uma análise de webinário. Vai estar agendado para 6 de novembro, às 2 horas da tarde. Nós vamos ter interpretação e também gravação que estará disponível para todos. Então, permita-me focar nos próximos passos. Então, nós recebemos comentários iniciais por escrito para regulamentos propostos que estavam com data para daqui 2 semanas. Muito obrigado por providenciar esses. Os comentários serão postados em vários websites. Staff estava fazendo revisão com os comentários conforme falávamos e também damos boas-vindas aos comentários em escrito até 7 de novembro.
Novamente, DPU, dpu.efiling@mas.gov e também juliane.desmet@mas.gov. Queremos agradecer à equipe que está trabalhando com a alocação e também com as licenças. Os membros da diretoria estão muito agradecidos por todo esse compromisso até essa data. Adquirir inputs tem sido essencial, absolutamente. Nós estamos animados para receber os comentários adicionais e também comentários por escrito. Eu vou passar agora a palavra para o oficial Tartan. Muito obrigado. Com o pessoal aqui começando as apresentações em relação às alterações de regulamentos. Obrigado, oficial. Tarde, meu nome é Andy Green, eu sou diretor com a divisão de alocação com a EFSB, com a DPU, que também faz parte dos funcionários da EFSB. Nós estamos no slide aqui que mostra uma tabela que diferencia entre as áreas de infraestrutura de energia limpa e também com a diretoria de EFSB, que está desenvolvendo os regulamentos. Existem instalações de infraestrutura de energia limpa no desenvolvimento de regulamentos que será aplicado para licenciamento municipal para as autoridades. Então, só para cobrir o básico ali, aqui, instalações mais amplas, novamente, vão cobrir EFSB, nossas instalações de geração. Quando estas instalações tiverem 25 megawatts, e existe instalações de armazenamento. Para EFSB, são 100 megawatts por hora. Novamente, eu quero destacar as horas e não os megawatts, que tem sido uma geração tradicional para a diretoria de alocação. Antes da Lei do Clima de 2024, que tem sido 100 megawatts, foi uma jurisdição geracional que ocorreu antes para a transmissão e distribuição de linhas. A nossa jurisdição continua essencialmente, por muitos anos, é uma instalação num novo corredor, que é mais longo que uma milha e mais que 69 quilowatts, com uma energia com taxa essencialmente de uma linha, que seria uma instalação de jurisdição da EFSB. Então, a nossa jurisdição estão estabelecidas dentro da Lei do Clima e continuamos fazendo a retenção de jurisdição de alocação para combustíveis tradicionais, tipo para instalações de energia, que possam incluir plantas de energia que queimam gás natural. Com o Expressway do Sul, o Departamento de Recursos de Energia está desenvolvendo um esquema regulamentarial para as instalações. Então, tem aqui características importantes, estamos incluídos na Lei da Clima, que estamos trabalhando neste momento, fazendo provisões de regulamentos. Uma das características críticas que teria da diretoria de alocação, agora com prazos obrigatórios, não recomendados, devem ser decididos dentro de 15 meses, no ponto onde a candidatura é determinada para ser completa. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde, é uma provisão muito importante, e esse prazo, se não for cumprido, existe uma aprovação construtiva
no projeto proposto, que significa que vai automaticamente ser aprovado como uma questão de o tempo estará esgotando. 15 meses, 4 instalações amplas, o EFSB e eu devemos mencionar isto antes. Então, para a diretoria de alocação, que está fazendo as emissões, conseguimos chamar a licença de estado consolidado. É uma instalação pequena e leva aprovação construtiva. Outras agências de licenciamento, que normalmente têm jurisdição para estar fazendo emissão da segurança ambiental e licenças do tipo de saúde para uma variedade de instalações de energia, eu mencionei, é muito importante ter essa função crítica nesse processo que eu vou estar desenvolvendo agora, avançando para frente, agências que no futuro vão estar emitindo na autoridade tradicional a função de Estado e agências locais providenciando licenciamento recomendado e condições do nosso processo para essa revisão da inscrição, para proteger essas áreas de responsabilidade estatutória e autoridade. E a diretoria de alocação vai estar revisando muito perto e observando para incorporar as provisões, novamente, prático e consistente com todos os padrões. Um cargo, uma função crítica para os estados e locais, agências de alocação. Vou deixar agora para o meu colega avançar. Próximo slide. Novamente, o EFSP, a Diretoria de Alocação e também um corpo de tomada de decisão, vai decidir no licenciamento para estas instalações amplas e também, às vezes, para instalações mais pequenas, como o Director Green já falou, os corpos de decisão compostos estão alterando até março. O primeiro comissário, Ruben, avançou com as alterações. Adicionalmente, a lei de clima também acrescentou essas considerações requeridas e também trouxe tipos de coisas que devem ser considerados quando a diretoria decide fazer essa alocação. E nós temos alguns requisitos. Tem um novo foco na hierarquia, minimizando e mitigando os impactos do projeto. Isso vai formalizar. Temos, portanto, um lembrete muito amigável que fumar é estritamente proibido em Canadá. E não se esqueçam, vai estar aberto. Nós não vamos utilizar vaping aqui. Eu vou avançar com os tipos de novos mandatos e considerações que a diretoria deve considerar em determinados projetos, formalizando algumas leis e considerações de política que nós temos já utilizado no passado e vai fazer com que a mão de obra econômica e ambiental, e justiça ambiental e equidade, e saúde pública e segurança, e também existe saúde pública, esse elemento que vai estar incluído no Departamento de Saúde Pública, acrescentando a diretoria. É uma grande mudança. Estamos obrigados a considerar as recomendações do governo local e outras agências locais para as nossas licenças. Existem dois novos requisitos que se aplicam a esse novo tipo de infraestrutura de energia limpa e essas instalações, e
As nossas instalações já existentes incluem impacto cumulativo, uma análise de impacto cumulativo para todos os projetos considerados na diretoria e também requisitos de pré-preenchimento e debate. Dentro de alguns momentos, precisaremos levar em consideração impactos da mudança climática, alterações para os regulamentos para apoiar as novas alterações. Próximo slide, por favor. Então, isso vai com todos os regulamentos, acrescentar e fazer e deletar, com as regras básicas. E estamos fazendo aqui essa alteração significante para os dois, para implementar o acto e modernizar o número de requisitos. Estamos acrescentando 4 novas secções, uma delas licença consolidada, uma nova adjudicação, que seja um impacto cumulativo e também de adequabilidade do local. O outro está por vir, que não vai ser emitido ainda. Regulamentos de pré-preenchimento e regulamentos de aprovação construtiva que vão acontecer dentro dos prazos decididos. E estamos provavelmente nós iremos fazer a proposta dessas alterações finais dos regulamentos. E existem 2 novos regulamentos para o Departamento de Utilidades Públicas e também uns novos regulamentos. Agora eu vou apresentar um nível muito alto de uma visão geral do processo de candidatura, novamente para uma licença consolidada, geralmente uma instalação de infraestrutura de energia limpa ampla, mas às vezes uma pequena, vai exigir, ou requerer que todas as instalações sejam instalações limpas ou de legados antigos. Temos a fase adjudicatória. Nós providenciamos notificados, avisos, nossas decisões são baseadas nas provas dos procedimentos. É um procedimento formal, justo, que convida partes para se juntarem. Tem a nossa candidatura, que determinamos que esteja completo. É muito importante avançar com esse processo. E depois passamos para a parte da informação ou fase de descoberta do procedimento. É, nossos procedimentos vão estar separados em 3 partes, e tem a parte da informação de descoberta através de audiências e requisitamos que as instalações de energia emitam uma decisão para as instalações grandes em 15 meses e para as instalações pequenas em 12 meses. E nós não emitimos essas decisões a tempo, a licença vai fazer isso, sendo aprovada construtivamente. Vamos falar mais sobre isso dentro de minutos. Agora eu vou passar para o programa, onde o novo diretor da divisão de participação pública vai estar falando sobre o pré-preenchimento e a consulta. Obrigado. Aplicante das instalações de infraestruturas de energia limpa vão estar requisitados a ir de encontro com o processo de pré-preenchimento e também requisitos de engajamento. Antes, eles vão emitir, fazer essas candidaturas juntamente com a diretoria. A divisão da DPU e da participação pública, ou DPP, vão analisar esses pré-preenchimentos e os requisitos estarão disponíveis para assistir aplicantes e também intervenientes em navegar isso com mais clareza. E também os esforços que sejam necessários para considerar e integrar
a opinião que seja recebida. Dos intervenientes, os requisitos de pré-preenchimento apoiam a transparência ampla e tornam que o projeto, que a informação do projeto disponível para os intervenientes nos canais. Regulamentos de pré-preenchimento também asseguram que tenha consistência na consulta e práticas de engajamento por todos os projetos. Os requisitos expandem oportunidades para inputs dos membros da comunidade e também intervenientes-chave, como abutres de projeto, grupos de comunidade, oficiais municipais. Nessas reuniões, os aplicantes vão receber feedback dos requerimentos, quaisquer estudos ou análises que eles precisam para avançar com as melhores práticas para impedir e minimizar impactos. Segundo aplicantes, são requeridos a engajar com intervenientes relevantes e também procuram inputs e questões responsivas e feedback recebido no projeto proposto. Aplicantes também são requisitados a conduzir pelo menos a realizar 2 reuniões públicas para adquirir input da comunidade e feedback da comunidade e criar uma página web do projeto que inclua a informação corrente e providencie um projeto cada trimestre com atualizações via uma lista de distribuição do e-mail. Os regulamentos estabelecidos com consultas de pré-preenchimento e também requisitos de engajamento enquanto providenciam aos aplicantes com flexibilidade e duração para ir de encontro com esses requisitos. Aproximadamente no meio do caminho, com esse período de pré-preenchimento e também o engajamento preferido, esse checklist, essa compleção de checklist na conclusão dos esforços de alcance. Esses checklists são acompanhados, apoiando documentação com informação específica da agência, consultando comunidades. Os aplicantes podem enviar o notificado de pré-preenchimento pelo menos 45 dias a 90 dias antes de avançarem, antes de ser deletado a aplicação pela diretoria. Obrigada, senhora Demarash. Eu vou estar falando agora sobre as candidaturas de licenciamento que devem ser processados para os projetos que estão correndo atrás da licença de EFSB e para adquirir aprovação. A maior parte das candidaturas que temos recebidos ao longo dos anos tem desenvolvido um precedente com filtros muito frequentes em termos de utilidades nas empresas, consultantes e firmas de advogados que apoiam, estão muito familiarizados com essas decisões e o raciocínio de tomar essas decisões, essencialmente, não precisa estar incluído para satisfazer o critério de revisão da diretoria das agências. Agora está sendo formalizado, estruturado de uma certa forma que vai fazer isso ser mais explícito, muito mais claro. Aplicantes e outros participantes nos seus procedimentos estão fazendo esse trabalho, fazendo o desenvolvimento. E esse processo que temos estado fazendo desenvolvimento por agências locais, governo local, DOER está trabalhando para fazer o desenvolvimento, algum deles consolidados também. Vamos estar incorporando esse processo e também observando agências estatais e os formulários de candidatura que realmente é informação necessária para avançar com
o licenciamento. Nós temos um rascunho, uma candidatura consolidada para a licença, que é emitida como um documento de orientação. Agora está sendo revisado pelo público, é muito extensivo, mostra tipos de informações que são necessários para ter na aplicação. Então, a agência, dentro de 30 dias de ter recebido a candidatura, vai, com esperança, fazer a determinação se completa ou não. E a candidatura é completa e nós continuamos avante nos próximos 12 a 15 meses, de acordo com o prazo, mencionando, como eu mencionei mais cedo, é, que pode levar a uma aprovação construtiva, que é algo que nós esperamos que aconteça. Não, se não acontecer, nós certamente queremos ter uma afirmativa, e decisões serão realizadas pela agência, ah, ao invés de fazer uma aprovação automática, tendo em conta o prazo. Aí nós estamos trabalhando nos formulários de aplicação e o conteúdo que vai estar neles vai estar destacando duas coisas, que será a lei da clima, requisitando estar incorporado na aplicação e tudo mais. A lei requer que a agência de locação estabeleça o que é chamado de linha base de saúde ambiental e normas de segurança. Então, esses são os regulamentos e provisões para o projeto que precisa para estar consciente da necessidade de incorporar esse design e planeamento para essas instalações. E estamos trabalhando agora para colocar um documento que captura o essencial, novamente, saúde ambiental e normas de segurança. Normalmente, esses são referências mais curtas para outras provisões regulatórias que vão de encontro com o efeito, com requisitos adicionais que entram no jogo. Tendo em conta as condições, eles têm mais requisitos na lei para a agência, para estabelecer condições comuns. Então, essas vão ser condições que tipicamente serão vistas em várias licenças e aprovações locais e estatais, que serão usadas nas circunstâncias de uma aprovação construtiva, visto que vai ser novamente um tipo de decisão proativo e aprovação construtiva. Nós vamos precisar ter condições, então vai ser um trabalho em progresso sendo emitido para ter revisão pública e comentários que vão vir no futuro. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos ouvir. Então, isso vai ser um tipo de revisão consolidada da aplicação de licença e uma observação aos documentos de orientação neste momento, produzindo dentro de momentos informações. Esse próximo slide vai mostrar as coisas diferentes que nesse momento estão em processo, que o IFSB está desenvolvendo. Então, nós temos esse diagrama complicado que desenvolve, como eu mencionei, a aplicante aplicável para licenciamento do Estado e para os desenvolvidos em colaboração com o Departamento de Energia de Recursos Energéticos que estão sendo abordados. Então, na direita do diagrama que fazem parte desse processo que originam no DOR ou pode ser formulários locais que podem ser usados também, como os que a gente está desenvolvendo. E também isso intérprete. Também temos
Nós temos o Tem todos licenciamento da EFSB, os alvarós que uma instalação precisa para ser aprovada para construção e operação. Também temos consolidado do os Estado, que únicos, apenas o Estado as únicas emite, que licenças que seria serão desse necessárias, Estado. autoridades fazendo revisão e mostram aonde essa informação Vamos estar resolvendo então, nos nossos procedimentos que vão ser visíveis ao público e dados e se encaixam bem com as necessidades do governo local. Esse é o nosso objetivo. Estamos trabalhando com o Departamento de Recursos Energéticos para desenvolver o sistema. Provavelmente teremos uma assistência de consultoria e de software para ajudar também. Em taxas de aplicação associadas com o novo processo de lançamento, nós não emitimos essa regulação ainda, mas terá o esboço de regulação, mas terá uma tabela de taxas e esperamos que essas taxas possam fazer três coisas. Uma é apoiar, uma é para apoiar a necessidade de pessoal e recursos na divisão de citações do DPU, como você vê o nosso grupo aqui apresentando. A gente também temos, também como o nosso colega Dino Damar estava escrevendo, também esperamos ter financiamento disponível para ajudar a apoiar os estaduais que não vão receber, porque eles não vão ser clientes de aplicações que a as licitações emite. Então, eles têm responsabilidades para revisar e aplicar as funções para manter. E a nossa esperança a intenção é que uma porção das taxas de arquivamento que a gente recebe pode ajudar eles a considerar o trabalho deles, que é extremamente importante. Eu acho que eu pulei um pouquinho à frente no programa de apoio de concessões. Obrigado, diretor Green. Depois que uma aplicação é aprovada com o conselho, alguém manda uma petição para o departamento, as partes interessadas podem entrar com petição para intervir nesse procedimento. Os interventores têm um papel formal e, e envolvimento maior na influência da tomada de decisão num procedimento. Eles podem apresentar evidências, examinar testemunhas e entrar recursos contra uma decisão final. Intervenção e participação no processo de desenvolvimento normalmente é muito caro, principalmente apenas com recursos financeiros, especialidade técnica, tem conseguido promover os interesses ambos no DPU e também os procedimentos da FSB. O, o programa de concessão de apoio quer mudar isso, e esse programa vai fornecer concessões para grupos comunitários e municípios pequenos e outras entidades aptas que não podem participar no DPU ou no FSB, que num procedimento de conselho, devido a dificuldades financeiras. Vai permitir que diversas vozes apresentem seus interesses e participem de maneira significativa. E vocês vão poder cobrir as taxas de jogados, testemunhas e especialistas da comunidade e custos administrativos e outros gastos elegíveis. O Ato do Clima de 2024 autoriza a divisão de participação pública, ou DPP, para administrar todos os aspectos do programa de intervenção de, de apoio e concessão. O regulamento cobre elegibilidade, o critério de elegibilidade é para receber financiamento e o processo de aplicação para a bolsa, as quantidades da concessão, o uso elegível do financiamento e também todos os requerimentos. E esse ano, em 3 de novembro, o, no escritório de DPU, está focado em apoio de intervenção. A gente tem uma apresentação mais detalhada sobre todos os aspectos dos programas nesta audiência. A gente vai buscar as suas opiniões lá no programa também. Próximo. É, agora vou passar a palavra para a Miss Evans. Obrigada. Então, o desenvolvedor aprovou o projeto, eles fizeram o pré-arquivamento
consulta, engajamento, eles juntaram informações necessárias e arquivaram com a aplicação sobre as suas regras de aplicação. Então, o Conselho de Estações considera isso completo e a gente passa por um processo adjudicatório e para cada razão, o elemento de tempo e o estatuto acaba. Então, se isso acontece, o que acontece? A gente montou uma processo de aprovação construtiva, as regulações para ser um processo para lidar com a situação, para que a gente não tenha que usar isso com frequência, mas a gente queria garantir que para o evento que uma aprovação construtiva acontecesse. Novamente, uma aprovação construtiva no projeto é quando o projeto é tido como aprovado no final do tempo. Então, um mecanismo flexionado pela legislatura para segurar decisões finais e que esses projetos de infraestrutura limpa, infraestrutura de energia limpa, que são completos, sejam completos no, no tempo hábil. Eu devo notar que a aprovação construtiva não aplica às as instalações já existentes e as instalações não limpas. Então, as regulações novas fornecem um processo que vão envolver o oficial presidente nessa questão. É, isso e a aprovação construtiva, a licenciamento de aprovação construtiva é emitida no prazo e depois a burocracia que segue depois de alguns dias como oficial presidente seria a licença das condições do projeto. Próximo slide, por favor. Outro elemento das novas regulações é algo chamado a edificação novo. Isso é uma edificação do Conselho de Estações, mas uma decisão emitida pelo diretor do Conselho de Estações. E tem duas, dois caminhos para uma edificação de novo chegar ao Conselho. E são ambas para a construção de alvarás locais. Então, tem um caminho para o alvará local para vir ao Conselho. Então, primeiro, ele ser pedido de um aplicante ou outra pessoa que foi afetada pelo regimento, foi afetado pela decisão do governo local e não gosta da decisão do governo local e pode fazer uma petição com o conselho. Segundo, pode ter um pedido do governo local, se o governo local recebe uma aplicação considerada local de alvará que não tem os recursos para completar a revisão dessa licença ao alvará em 12 meses, e eles podem também mandar isso para o conselho. E, novamente, a decisão final é do diretor da FSB. E esse pequeno diagrama sobre como acontece, dois caminhos diferentes sobre como chegar ao diretor para o conselho de estações, e a primeira caixa fala sobre governo local, e completa a sua revisão e faz a decisão, e uma das partes da decisão não gosta da decisão e quer que depois que o diretor da FSB revise essa decisão. Seria um procedimento de 6 meses até o diretor do Conselho de Licitações. E a segunda maneira de chegar ao diretor é que o governo local não tem os recursos para prosseguir com o processo de uma aplicação local consolidada, manda a inscrição completa para o diretor do Conselho de Licitações. Nesse caso, o diretor do Conselho de Estações iria fazer um procedimento total dessa aplicação e fazer uma decisão em 12 meses. E o padrão que a gente usa para isso é que o Conselho de Estações olharia para depois rever esses procedimentos que seriam ou não a decisão do governo local, para ver se a decisão do governo local foi consistente com o mandato geral estatutório do Conselho de Estação. Eu vou passar a palavra para o diretor Green. Agora vamos passar para análise cumulativa de impacto. Isso foi mencionado mais cedo pelo comissário Rubin, um dos itens que estamos continuando a trabalhar. Ainda não
liberamos as regulações de esboço ainda, estamos trabalhando com isso. Temos e teremos quando a situação vai ser compartilhada. Então, impactos coletivos, o que são? Isso é um requisito no estatuto de que qualquer instalação que a FSB reporte, a instalação precisa agora ter impacto feito pelo aplicante e revisada pelo Conselho de Estações, parte da revisão dos projetos. O impacto cumulativo pode ser óbvio, mas é basicamente os efeitos apenas do projeto em si, mas também o que precediu ele, de atividades passadas privadas, industriais, comerciais, estaduais, operações municipais, estaduais e atividades de desenvolvimento que tiveram impacto no ambiente, na saúde pública e também tiveram um efeito sobre como o clima está afetando o ambiente em que os projetos estão sendo propostos. Então, pode ser enchentes, pode ser ilhas, tempestades de calor que ocorrem em áreas de pavimento, o calor afluente de projetos. Então, a gente está vendo todos os projetos também o que tem perseguido isso. Então, é um impacto cumulativo. Os conceitos que eu estou falando são base nas orientações que foram desenvolvidas pelo Escritório de Justiça e Equidade Ambiental, no Escritório Executivo de Energia e Assuntos Ambientais. E esse documento é realmente fundação para a regulação que a gente está desenvolvendo. A gente tem trabalhado muito com o OEJTE como com a guia deles e também as nossas regulações estão por vir. Então, o Conselho Sábio do Análise Cumulativa de Impacto é para ver isso, o estatuto e quais são as áreas do Estado que tem uma carga pesada suficiente para que esses impactos cumulativos tenham importância e é, devem ser assumidos como um fator significante, como o Conselho avalia projetos. Estamos dando o conceito do que eles chamam de área carregada, a área sobrecarregada, que seriam essencialmente entendido como um bloco de consenso, pensando numa, num bairro de mais ou menos 3 mil residentes que vivem num bloco de censo dos Estados Unidos. Eles são chamados pelo Banco do Comércio dos Estados Unidos, eu acredito, responsável pelo processo de censo. Então, uma área sobrecarregada teria indicadores, dados e medidas que mostram um alto nível de impacto de atividade industrial prévia, uso de transporte e outras atividades de desenvolvimento que aparecem na degradação do ambiental ou medidas adversas de saúde pública. Então, a gente teria uma base estatística para definir, teria uma área sobrecarregada e a gente foca na revisão da análise cumulativa de impacto e nessas áreas específicas são vistas como as regulações em andamento, tendo em vista o processo de pré-arquivamento, devo notar que o processo de pré-arquivamento dos aplicantes vão compartilhar os resultados dessas análises estatísticas de condições de comunidade que eles acreditam que o projeto possa adicionar ou subtrair dessas condições prévias impactos. Então, isso vai ser evidente para a comunidade, mesmo durante o processo do pré-arquivamento. Certamente, durante a revisão, onde a obrigação é preenchida com o conselho nesses. Então, um conceito relacionado também é tocado no regulação ou impactos motivos. Então, isso tem a ver com o ato do clima, com base nos critérios. Resiliência de mudanças de clima, a gente está botando projetos em áreas crônicas para enchentes ou também já afetadas pelos efeitos da mudança climática, depois a alocação do projeto, degradar ou diminuir a habilidade do ambiente natural de sequestrar carbono ou armazenar carbono,
árvores de florestamento seria uma preocupação aqui. A alocação do projeto está afetando adversamente a biodiversidade, o habitat, o ambiente tem recursos ambientais existentes, agriculturais, como solos agriculturais ou terras de fazendas altamente produtivas, e finalmente setores que também são parte da aptidão do site e avaliações que foram desenvolvidas pelo escritório executivo nesse documento de orientação. Então, esse projeto vamos estar usando um tema estruturado que foi apresentado agora em vários webinários que mostram como pontuar esses tipos de diferentes critérios ou projetos dos locais onde são propostos e produzem uma rotação numérica que vai de 0 a 25, com os números mais baixos sendo preferenciais e altos números tendo impactos maiores, dependendo de quanto a pontuação do projeto teria expectativas e obrigações de mitigação ou impactos, ou minimizá-los ou evitá-los quando possível. E sobre a divisão do Departamento de Recursos Energéticos, eles também estão criando um sistema pensatório de mitigação ou taxas que desenvolvedores de projetos seriam esperados de contribuir para ter pontuações significativamente altas que teriam um alto impacto no ambiente e outros fatores. A questão do site também tem a ver com o processo de revisão do FSB. Entretanto, se a gente tem no nossa análise cumulativa de impacto um projeto que está em ou perto de uma área sobrecarregada, novamente bem precisamente definido, não tem obrigação para o desenvolvedor para suplementar isso com avaliação de sustentabilidade do site. Especialmente se você está fazendo a medida completa de análise cumulativa de impacto ou a sua avaliação de aptidão de site, mas não ambas. É assim que as regulações se encaixam nesse momento. Isso é certamente algo que a gente vai buscar comentários durante o processo seguinte. É assim que funciona. Agora vou voltar para. Obrigado, diretor Green. A gente vai fazer uma pausa, vamos resumir às 7h30 e vamos sair do registro nesse momento.
Bem-vindos de volta. TPU 2565. Agora nós vamos receber questões e comentários a propósito desta audiência de comentários públicos sobre os regulamentos propostos e alterações para serem implementadas na Lei do Clima de 2024. Nós não vamos receber comentários em projetos particulares sob revisão pela diretoria, pela Agência de Alocação e Departamento. Vamos começar com oficiais locais a nível de Estado e Federal, apontados pelos oficiais elegidos, e eles vão proceder com os membros. Finalmente, nós vamos permitir qualquer pessoa para falar e que tenha chance. Se não tiver chance, por favor, nos avise. Se você está participando remotamente, eu vou chamar e você vai passar para o painel do Zoom e pode ser escutado pela audiência. Para todos os falantes, por favor, deem vosso nome e soletrem vosso nome e falem, por favor, devagar. Nós temos oficiais federais presentes, por favor, levantem vossa mão. Se tiverem algum oficial estatal presente no Zoom, se quiserem comentar, por favor, levante sua mão em pessoa ou no Zoom. Existe mais algum outro oficial local presente no Zoom que gostaria de vir? Por favor, levante sua mão. Se estiver em pessoa ou no Zoom, nós vamos receber individuais na sala primeiro. Por favor, venham para o microfone. Muito boa noite. Meu nome é Jeffrey Corvalo. Carvalho, da cidade de Dayton, da agência de planeamento. Eu peço desculpas, GHTO. Sim, senhor. Uma pergunta sobre os documentos que estávamos falando, especificamente o slide onde você menciona, 225 CMR 29, você falou que estava vindo e que podíamos se encontrar online, mas eu fiquei confuso. Já teve algum rascunho oficial liberado? Você tem razão. O DOER tem regulamentos que foram emitidos para serem revisados e serem postados, você tem razão. Então, esses aqui ainda são rascunhos. Não são oficiais, né? Não, nada oficial. Nada ainda foi promulgado e assinado pela lei. Estamos ainda na fase de comentários para edição adicional. Então, comentários especificamente para esse documento, para a agência do dado OR. Então, comentários relativamente a 220 CMR 29 vão passar pela DOR e vão ter o seu próprio audiência de comentário público. 225, desculpa. Eu vou direcionar todas as perguntas. Vamos para 225 CMR 29. Quais que são os regulamentos novos da DOR em relação à licença local consolidada? Então, você não estão recebendo questões ou comentários sobre isso, documentos esta noite? Eu gostaria de dar informação completa para você. Eles estão previamente na audiência de comentário público, são realizados. E isso já aconteceu. Tem mais algum outro oficial elegido na audiência aqui que gostaria de providenciar comentário? Existe algum oficial no Zoom?
Por favor, levantem a mão e nós vamos mover vocês para o painel. Todos os participantes do Zoom, por favor, levante vossa mão. Se estiver no telefone, por favor, clique na estrela 9 para levantar vossa mão. De seguida, nós vamos receber comentários na ordem em que estão registrados. Quando for chamado, pode, por favor, soletrar seu último nome. Nós temos uma pessoa que acabou de pedir para participar, Carolyn Haley. Você está aqui no Zoom neste momento? Novamente, Carolyn Herring. Não acho que a Carolyn esteja aqui conosco hoje. Alguém gostaria de providenciar comentário? Avançando em qualquer ordem, você pode ir para o microfone e fala o seu primeiro e último nome. Obrigado, menino. É Catherine Harrelson. Catherine. Katherine. Harrelson. Harroldsson. Eu vivo em Plymouth. Eu trabalho numa organização chamada Community Land and Water Coalition. Obrigada pela oportunidade de fazer comentários à noite. Me peço desculpas se os meus comentários estiverem um bocadinho desorganizados, mas tem havido muitas audiências públicas e muitos regulamentos propostos neste outono. Eu já tive a chance de ler algumas dessas propostas da 980 CMR 980 esta manhã. Alguns comentários muito gerais de natureza em relação às regras propostas por baixo dessa lei de clima. Alguma informação de base para os comentários que eu vou providenciar um relatório-chave, foi emitido pelas Nações Unidas e nos status desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a byline do relatório foi uma resposta insuficiente. A oposição dos interesses pode ultrapassar a, vo- eh, a vantagem pública. Algumas descobertas-chave desse relatório: 75% do ambiente terrestrial já tem alterações severas até essa data pelas ações humanas, e tem havido 47% de redução nos indicadores globais do ecossistema extenso e também condições contra essa linha de base natural estimada. Mais de 85% de terras presentes nas 17 centenas perdidos no ano de 2000. Mais de 500 mil, ou 9% de partilha eh, do mundo, estimado 5,9 milhões de espécies terrestres com insuficiente habitat por longo prazo de sobrevivência. Então, nós temos um ecossistema muito raro aqui no sul do Massachusetts. Na cidade de Plymouth, onde eu vivo, dentro do recurso aquifer para nossa água de beber, para além da biodiversidade
no ambiente natural, em Massachusetts, no oeste do sul, está sendo alvo para projetos de energia renováveis, para as nossas expansões amplas de terrenos subdesenvolvidos, relativamente não tocados pelos projetos agriculturais, e o facto de ter hotspots para desenvolvimento de energia renovável. Meus comentários, particularmente para regulamentos, sustentabilidade, em relação aos impactos cumulativos de projetos de energia, a cidade de Wareham, Massachusetts, tem mais de 19 projetos solares, resultando em perda, e cada um desses projetos não vai estar incluído nessa análise. Adequabilidade do local. No vosso slide diz avaliações de adequabilidade no vosso estado, aplicantes durante o pré-aparecimento e partilha com partes intervenientes a utilização de locais alternativos. Eu tenho lido muitas análises alternativas de projeto que escolhem uma alternativa de projeto. Sempre há justificativas para por que não existe alternativa para esse projeto. O número desses desenvolvimentos de energia estão no capital que está dirigindo essa transição de energia renovável. E então é um proprietário de terreno privado ou um desenvolvedor privado que está colocando à frente essa proposta. Eles não têm um projeto de alternativa que eles estão propondo, então esse projeto não existe. Simplesmente eu fiz um 980 CMR é, essa manhã, uma alternativa para a energia proposta. E a minha pergunta é: essa redução de energia vai ser considerada séria para projetos individuais? E agora nós temos a habilidade agora de reduzir nosso consumo energético. E não tem sido simplesmente suficiente. Nós, quando vamos para Downtown Boston, temos todo tipo de eletricidade toda noite. Nós não estamos fazendo impactos assim sérios de redução de energia. E que tipos de redução de energia estão incluídos nas avaliações individuais como alternativas para esses projetos individuais? Meus comentários finais em relação à adequabilidade dos locais para fazer com água. Como eu falei, nós temos o Aquafer. O EEA não faz suficiente em termos de proteção de água. Nós temos muito mais que pode ser incluído aqui. Os parágrafos devem estar no formato de leis gerais ou zoneamento, ou ordinâncias de regulamentos de saúde que vão de acordo com os requisitos de 310 CMR 22. A EEA está faltando todas as comunidades que dependem de água potável privada e simplesmente protegendo uma zona 2, para à frente das áreas protegidas, estamos deixando de fora os proprietários privados de Massachusetts. Esse oversight precisa ser corrigido. Os regulamentos da EEA são insuficientes em termos de proteger muitas fontes de água potável, que protegem eles. Novamente, eu falo
que não tem nenhuma proteção a nível do Estado e não tem uma infraestrutura de água pública, nem avaliação de adequabilidade. Finalmente, a minha pergunta é: por qual extensão que esses comentários da comunidade vão estar considerando que essa adequabilidade do local ou a avaliação da localização dentro da comunidade está oposto para o projeto, para as razões que eu já disse, e o seu input da decisão final do EFSB. Obrigada. Obrigada, senhora Harrison. Para a próxima pessoa que gostaria de participar, por favor, diga o seu nome e avance com seus comentários. Muito boa noite, comissário Ruben, para a gente. Consegue me ouvir? É mais fácil se você estiver mais perto. Obrigado, senhor. Eu só vou manter os meus comentários muito curtos. Eu gostaria de começar dizendo que o governador Healy, secretária Temper, a legislatura, por terem trazido para frente esses esforços e tem sido um excelente trabalho. Estamos aqui muito gratos. Eu realmente acho que a perspectiva da empresa e a nível pessoal, eu gostaria de. Acho que é muito difícil estar encontrando os padrões comuns e condições de projetos que variem em escala, escopo e tecnologia. É muito diferente, difícil, e é o tipo que gostaria de oferecer ao EFSB, e tenho, devemos ter muito cuidado nesse processo, pois está demorando mais tempo. Certamente, certamente nós temos os parâmetros de alocação com o Estado e regulamentos inteligentes e levamos esse processo muito a sério. Nós treinamos com muita responsabilidade com os nossos projetos, com as comunidades. Existem preocupações bem intencionadas que estão fora do escopo do projeto solar de 5 megawatts, e nós devemos ter muito cuidado se nós estamos considerando esse projeto, pois pode estar no processo de rendimento, ou seja, pior. Agradeço e desculpe, agradeço muito pelos esforços. Existe mais alguma outra pessoa aqui que gostaria de dar comentários adicionais? Alguém online que gostaria de dar comentários adicionais? Por favor, levante sua mão e nós iremos avançar você para o painel.
Então, hoje à noite nós vamos estar programando entre as 6 e as 9. Vamos avançar com um intervalo adicional em caso de ter algum comentário adicional. Vamos aceitar qualquer comentário adicional. Agradecemos muito vocês terem vindo aqui presencialmente, também as pessoas online. Agora, neste momento, vamos ter um intervalo. Às 7h50, nós vamos regressar às 8h.
Agora voltamos ao registro na FSB dos 2510. Depois de tomar uma pausa de 15 minutos, eu vou chamar mais comentários adicionais sobre pessoas ou online sobre as regulações da FSP e DPU. Se você estiver online, por favor, levante a mão e passaremos você para o painel se vocês quiserem adicionar qualquer comentário oral hoje. Cancel, você pode, por favor, ir para o slide com a próxima audiência pública de comentários. A gente dá bem boas-vindas aos comentários. E esses comentários são. O prazo para os comentários é sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Vocês podem também. A gente vai postar essa audiência pública de comentários online. Você também pode encontrar a apresentação no, nas páginas online do Conselho de Estações e do Departamento. A próxima audiência pública de comentários públicos vai ser na quarta-feira, 29 de outubro, em Pittsfield, Massachusetts. Por favor, verifique a agenda e a gente pode esperar ver vocês lá. Adicionalmente, você pode enviar vários comentários escritos públicos sobre o FSBS 2510 enviados para dpu e filing@mass.gov e citingboard.filing@mass.gov. A gente agradece vocês estarem aqui. Nós podemos esperar ver vocês na quarta. Muito obrigado e tenha uma ótima noite. Agora vamos fora do registro em, em 2510 e DPU 2575.